Fala pessoal, nesse vídeo hoje eu vou responder essa dúvida aqui, que inclusive pode ser a sua também. Por que que no padrão de entrada chega um cabo de 16 milímetros e no cálculo deu um cabo de 25 milímetros para sair do disjuntor até o QDC? Isso daí, na verdade, se você for olhar, até não faz muito sentido, né? Porque a concessionária entrega um cabo de alumínio e você está saindo com um cabo de cobre. Devia ser ao contrário, né? Ter um cabo uma bitola muito maior entrando e uma menor saindo. Mas isso não ocorre somente nessas ocasiões do padrão de entrada. Isso pode ocorrer também em outros equipamentos, como por exemplo um chuveiro elétrico, que aí você calcula lá e mostra um cabo de 6 milímetros chegando no chuveiro e o cabo do chuveiro não é de 6 milímetros. Motores elétricos e outros equipamentos é a mesma situação e você não entende por quê. E aí surgem aqueles eletricistas raiz que falam que não, que está tudo errado, que a norma na verdade o que ela faz é exagerar para ter uma proteção adicional e que só faz você gastar dinheiro e pode colocar aquele cabo menor bitola, que tá tudo certo, ele sempre fez assim, nunca vai dar errado. Porém, fazendo dessa forma, você pode colocar a instalação elétrica em risco. Então, por isso, respeitar o que dá no cálculo, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar o porquê, para você entender por que dessa discrepância e por que ela deve ser respeitada. Vamos lá então. Pessoal, pra gente entender isso, eu fiz um desenho aqui rapidinho na lousa. Eu tenho aqui o meu padrão de entrada. Tá chegando lá o cabo da concessionária, que esse cabo aqui, a concessionária, ela sempre vai entregar em alumínio, para reduzir custos de instalação, evitar furtos, porque cabo de cobre aqui dando sopa já era, né? Ia sumir rapidinho aqui na instalação, e também para poder aliviar o peso na instalação, por ser ali uma instalação aérea. E presta bem atenção nessa palavra, aérea. Depois aqui eu tenho um cabo que vai sair do padrão e vai lá até o seu QDC, no seu quadro de distribuição. Esse cabo aqui, a própria norma NBR 5410 já proíbe em residências que seja um cabo de alumínio, ou seja, obrigatoriamente eu já preciso colocar um cabo de cobre. Mas a gente sabe que o cabo de cobre ele suporta uma corrente muito maior do que o cabo de alumínio. Ele tem uma condutibilidade melhor, o valor resistivo dele é menor, então ele supõe menos a passagem da corrente elétrica, será um melhor condutor do que o alumínio. Então por que, por exemplo, eu posso ter lá um cabo de 16 milímetros entrando aqui da concessionária e saindo aqui no meu cálculo deu um cabo de cobre de 25 milímetros. Primeiro ponto, que aí já pode quebrar qualquer argumento, que é o efeito queda de tensão. A concessionária ela já calcula exatamente o ponto de entrega para não ter essa queda de tensão. Aqui pode sim ter uma distância muito elevada, e aí você calculando a queda de tensão, você vai descobrir que o cabo de 16, mesmo em cobre, ele causaria uma queda de tensão muito grande, ou seja, vai entrar aqui de repente 220 volts, entre fase e fase, e aqui ia chegar a 190, porque teve queda de tensão, ele precisa elevar a bitola do cabo para poder evitar isso. É uma primeira justificativa que pode ser isso que ocorre nos cálculos. Inclusive, se você for realizar cálculos para dimensionar, vamos lembrar que a gente tem lá a nossa calculadora elétrica que está disponível no nosso site. E aí quando você realizar o cálculo, você vai descobrir qual que foi o motivo que deu ali uma bitola maior. Se foi queda de tensão, a calculadora vai acusar e vai explicar para você o motivo. Mas se não foi queda de tensão, o que pode aumentar tanto essa bitola em relação ali ao padrão de entrada? Uma coisa importante de lembrar é que o dimensionamento do cabo, ou seja, o quanto o cabo vai suportar, segundo a NBR 5410, varia muito dependendo do método de instalação. Um cabo que ele está lá, por exemplo, aéreo, é completamente diferente a capacidade dele de um cabo que está dentro de um eletroduto ou subterrâneo, porque isso vai interferir, por exemplo, na dissipação de calor do cabo. Ou seja, ele pode aquecer mais e o cabo, quanto mais quente, menos ele conduz corrente elétrica. A resistência do cabo aumenta quanto mais quente ele está. Então o primeiro fator é isso. Se você olhar aqui na tabela 36 da NBR 5410, você vai perceber que, por exemplo, no módulo de instalação aqui B1, que é o módulo de instalação para cabos dentro de eletroduto, o cabo de 16 milímetros ele suporta, quando tem, por exemplo, dois condutores carregados, 76 amperes. Tá, mas se eu olhar nessa mesma tabela aqui embaixo, onde fala dos cabos de alumínio, eu vou ver que o cabo de 16 milímetros, no mesmo método de instalação, suporta 60 amperes. Só que a gente não está falando do mesmo método de instalação. Aqui eu estou falando de um método de instalação, por exemplo, dentro de eletroduto, e aqui eu estou falando de um método de instalação aéreo. Já mudou completamente. Ah, mas e se eu passar do padrão até o QDC aéreo? Então eu posso dimensionar utilizando o método de instalação aéreo?
ok, mas quando chegar lá na residência, ele vai continuar aéreo até o que desceu ou ele vai passar por nenhum eletroduto? Se passou, teve algum intervalo ali de espaço dentro do eletroduto, você tem que considerar esse método de instalação, ok? Inclusive aqui na tabela você já consegue observar o mesmo cabo de alumínio no método de instalação F, que é um método de instalação aéreo, ele já passou a suportar 73 amperes, ou seja, já aumentou praticamente 13 amperes, ok? Então esse é o primeiro fato que você precisa interpretar aqui, essa discrepância de corrente. Ainda assim, tem um outro fator que é o seguinte: quando você utiliza, por exemplo, um cabo na sua residência, vai vir marcado lá na capa do cobre que é um cabo de 750 volts. Isso me indica que ele é um cabo com isolação em PVC. Se você olhar aqui na tabela da NBR 5410, você vai perceber que, por exemplo, o cabo de 16 milímetros no modo B1 em PVC, que é o que está marcado aqui em cima, ele suporta até 76 amperes. Já o mesmo cabo de 16 no mesmo modo de instalação, porém com uma isolação em EPR ou XLPE, ele suporta até 100 amperes. E essa isolação é aquela que vem marcado até 1 kV, ou seja, o cabo tem uma isolação muito maior. Ou seja, aí sim o cabo já suportaria. Mas você em casa não vai usar o cabo de 1 kV porque ele é muito mais caro. Você vai usar o cabo de PVC. Por isso que você passa ele dentro do eletroduto. Cabo de PVC, ele tem uma isolação ali mais simples, precisa de uma proteção mecânica que é o eletroduto. Então nesse caso você já percebeu que só o fato da capa ser diferente já muda aqui a proteção. E isso é o que vai acontecer aqui. As concessionárias, elas são responsáveis, elas têm que dar um cabo que vai suportar a corrente exata da instalação. E para isso elas podem colocar, por exemplo, um cabo de alumínio com a proteção de 1 kV, que aí já muda completamente. Olha só a tabela aqui da NBR 5410. Quando você olhar aqui embaixo, o cabo de alumínio com a isolação EPR e XLPE, que são esses cabos de 1 kV, você vai perceber aqui que o cabo de alumínio, no módulo de instalação F, que é um dos módulos aéreo, ele suporta 90 amperes. Então você percebeu que o cabo de alumínio 16 suporta até 90 amperes se for com a isolação EPR, ou seja, aquele cabo que vai suportar aqui, ó, até 1 kV. Já mudou tudo, tá? Agora eu tenho um cabo aqui que suporta até 90 amperes. E se fosse um cabo aqui de 16 em PVC, você viu que ele suportaria no máximo 63 amperes. Então seria uma discrepância aqui muito grande. Já o cabo de 25 em PVC no modo B1, ele suporta 101 amperes. Então agora sim, eu tenho uns cabos aqui praticamente que vão suportar a corrente do circuito. Por isso que deu no cálculo, a gente não pode ali modificar. E esse mesmo valor vale, por exemplo, para o chuveiro. Quando eu tenho lá o cabo que sai do QDC e ele vai chegar até o meu chuveiro, eu tenho que considerar a distância. Essa distância do cabo pode ocorrer uma queda de tensão. A mesma coisa, a gente tem que considerar que o cabo que está no chuveiro, ele não é com isolação em PVC. Se você colocar aqui um cabo com isolação EPR, que é aquele de 1 kV, muda completamente a capacidade do cabo de conduzir corrente. Método de instalação, a temperatura ambiente, o agrupamento do circuito, a distância e a capa do cobre, tudo isso muda completamente. Por isso, para facilitar, agora nós temos a calculadora de cálculos elétricos. Você vai entrar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, entra lá, clica na calculadora e lá você vai colocar todas as informações do circuito, como a tensão, a corrente, vai colocar a distância, método de instalação, o agrupamento, vai colocar o máximo de queda de tensão admissível para o circuito e pronto, ela vai te calcular o cabo correto para cada circuito muito rápido. E você ainda pode copiar o memorial de cálculo e utilizar em outros documentos. E para você que quiser aprender ainda mais esses daqui e muito mais detalhes e se tornar um profissional de verdade na área da elétrica, nós temos um curso de eletricista instalador. Então não perca mais tempo, clica aqui embaixo, tem um link no primeiro comentário aqui do vídeo, clica lá que tem um descontão hoje para você adquirir. E aí eu te aguardo lá, você vai participar de um grupo exclusivo de alunos, que inclusive eu também vou estar lá tirando a sua dúvida e te ensinando de verdade para você tirar isso aqui de letra e se tornar um profissional de verdade na área da elétrica. Então clica aqui e eu te aguardo lá.